O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos no ano C, lendo o Evangelho segundo São Lucas, nesse tempo comum. E a igreja nos dá, neste domingo, um evangelho que não se encontra nos outros evangelhos. É um material próprio do Evangelho de São Lucas. A visita, a estadia de Jesus numa casa onde moravam 3 irmãos que eram seus amigos: Lázaro, Maria de Betânia e Marta. Essa casa, em outras passagens, nós podemos conhecê-la melhor. Era uma casa onde Jesus costumava descansar. Eles eram amigos que davam uma casa para que Jesus pudesse descansar, ali pertinho de Jerusalém, na periferia, em Betânia. Ali Jesus podia conversar tranquilamente. Conversa despretensiosa, tão gostosa de se fazer. Quando você não tem obrigação, apenas jogar a conversa fora. Como é bom. Depois ali, Jesus, você vê a movimentação de Marta. Provável, Jesus comia bem. Ali era um lugar onde se servia aquele que só sabia servir. O tempo todo Jesus estava servindo. E ali ele encontrava um lugar onde ele era servido. E como é importante isso. Você que serve o tempo todo, permitir-se, deixar-se servir. Permitir que outro te sirva. Uma observação. Jesus possuía inúmeras mulheres que o seguiam. Seguidoras que, inclusive, algumas viajavam com Jesus. E que os evangelhos, inclusive dizem, afirmam, que financiavam o apostolado de Jesus. Que com dinheiro apostavam no ministério de Jesus, no sentido de ajudar. Essas mulheres não pertenciam ao grupo dos 12, não eram apóstolas. Não pertenciam àquele grupo que nós vimos esses dias, dos 72, lembra? Elas não pertenciam ao grupo dos 72. O que prova que para seguir Jesus, eu não preciso ter um ministério, eu não preciso ter um título. Elas eram seguidoras, elas eram promotoras e financiadoras do ministério de Jesus. Eram verdadeiras apóstolas e discípulas sem precisar de título. Sem precisar de título. Elas serão a maioria aos pés da cruz e elas serão as primeiras
a anunciarem a ressurreição de Jesus. As mulheres. Só para a gente ter claro. Mas o fato é que essa família era uma família que provavelmente tinha alguma condição e podiam oferecer para Jesus a tranquilidade de uma hospitalidade. Porque por mais que eu possa ficar na casa de uma pessoa pobre, não é verdade? Chega uma hora que eu começo a incomodar, eu começo a dar gasto. É aquela visita que você fica botando vassoura atrás da porta. Conforme tradição antiquíssima popular. Então ali Jesus podia ir tranquilo, porque ali era em paz, ali eles tinham condição de manterem Jesus. E Jesus estava ali usufruindo da hospitalidade. E aí aparece a famosa cena da reclamação de Marta. Marta, a tarefeira, a ocupada, aquela que estava inquieta e que tem a ousadia de reclamar, inclusive, de Jesus. Ela não reclama só da irmã. O senhor não está vendo? Por que o senhor não manda? Também ela está ralhando contra Jesus. Que a minha irmã me venha ajudar. Eu acho impressionante o atrevimento de uma pessoa que está surtada no trabalho. Do que ela é capaz, não é verdade? De dizer coisa que depois acho que ela passou o resto da vida dela meditando. Menino, onde é que eu estava com a cabeça? Eu dei uma bronca até em Jesus. Mas o alvo era a irmã. E aí Jesus responde com a famosa: Marta, Marta, você anda muito agitada, ocupada em muita coisa, ansiosa. Em grego Jesus diz agitada, perispao, e ansiosa, merimanal. Tem um significado que é maior do que a gente possa entender em português. Agitada significa uma pessoa ausente, distante, distraída, fazendo uma coisa, mas com a cabeça em outro lugar. Isso é agitado. Depois, esse ansiosa, marimanal, quer dizer que a cabeça dela estava pesada, cansada. Ansiedade é um tipo de doença que cansa a pessoa, mais do que o serviço propriamente. A cabeça dela, o coração dela, ela estava cansada. Então não era tanto o trabalho, mas era ela. E aí, então, o problema de Marta não é propriamente a atividade que ela está exercendo, o trabalho que ela está fazendo, os pratos, as panelas, a cozinha, os afazeres. O problema é que ela sobrecarregou-se disto tudo, fazendo disto um problemão maior do que já era. Você tem uma tarefa para fazer, você cria naquela tarefa uma ansiedade e uma agitação que a tarefa propriamente não é o problema passa a ser você. O problema, portanto, é que ela tinha perdido a paz. A ansiedade tira dela, de Marta, o foco, distrai e pesa, como eu disse, a mente, adoece. Por causa de quê? Por causa de um trabalho? Por causa de coisas que podem até, vou dizer, ficar para depois, inclusive. Então, a tarefa, o trabalho, que não é o problema, se transforma em murmuração, reclamação e o pior, o julgamento do irmão, julgamento do outro. E aí ela esqueceu-se de dois ensinamentos de Jesus. Um em Lucas, aqui mesmo no Evangelho, no capítulo 12, versículo 22, onde Jesus diz: não andeis preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, com o que vai acontecer, porque para cada dia basta o seu problema. A preocupação, você se ocupa antes. Então, antes não queimou nada.
Não estava nada atrasado, estava tudo bem. Jesus não fez lá de dentro da sala, "Ô, a comida está pronta." Não teve nada disso. Não teve ninguém cobrando, não teve ninguém dando pressa. Era ela. Era a agitação dela que era o problema. Ela se ocupou de uma coisa que não existia. Depois, Mateus 6, aqui mesmo no Sermão da Montanha, no próprio Sermão da Montanha, Jesus vai dizer, olhai os lírios do campo, lembra? Eles não tecem, eles não fiam, e nem Salomão, na sua maior riqueza e glória, se vestiu como um deles. Olhai os pardais, eles não plantam, e eu nunca ouvi dizer que lhes faltou nada. Confia no Senhor. O que Marta estava dando a entender era um problema que tem como base a fé. Enquanto Maria de Betânia foi para os pés do Salvador. E aí a correção de Jesus. Jesus diz que ela está distraída, ela perdeu o foco, ela já não está mais servindo, já não é mais uma diaconia, já não é mais um serviço, já não é mais uma verdadeira hospitalidade, porque se eu vou na casa de alguém e eu tiro a paz e o sossego dessa pessoa, e eu ponho essa pessoa com cara feia, e eu ponho essa pessoa reclamando, eu quero ir embora. Sim ou não? Trabalhar com uma pessoa assim. Dentro de uma empresa, uma pessoa assim. Dentro de uma paróquia, uma pessoa assim. Dentro de uma pastoral, dentro de casa, um marido, uma esposa, um filho, assim, tem condição? Isso é serviço? Isso é um desserviço. A paz que não estava nela, agora se transforma numa fumaça tóxica como essa que a gente está vendo aqui. Que Deus abençoe e cuide. Que ninguém tenha se machucado e que eles se recuperem. Transforma-se num ambiente tóxico. Ninguém vai poder usar aquela empresa por algum tempo, até passar o cheiro, a toxicidade do ambiente. Sim ou não? Eu imagino quem mora ali no caminho das nuvens, da fumaça, o caminho do vento. Teve que sair do apartamento. Se tinha no caminho daquela fumaça tóxica um apartamento, tinha que sair. Mas não precisa ter uma fumaça tóxica. Basta ter uma pessoa tóxica. Basta ter um ambiente tóxico, sem fumaça. Para você não conseguir respirar naquele lugar. Para você não conseguir conviver naquele ambiente. Veja o que a ansiedade, o que a preocupação, o que a distração, a falta de foco gera e pode gerar num ambiente. E aí Jesus só pode corrigir. Marta, Marta, você anda muito agitada e ansiosa. Você está envenenada, você está adoecida e você quer envenenar e adoecer o ambiente. Segunda observação. Essa era só a primeira. Desculpa, eu não avisei. Segunda observação. O Evangelho diz que a casa era de Marta. Esse pronome possessivo no começo do Evangelho, seu, sua, não tem a força que tem em português. Não dá o sentido que dá no original. Porque podia ser sua casa no sentido de ser sua, da irmã e do Lázaro. Não, quando se diz sua casa, casa de Marta, a casa era dela. A casa era de Marta, não de Maria. Maria não era a proprietária. Então eu imagino o seguinte, daí a liberdade de Maria, não sendo dona da casa, de ver Jesus chegar e dizer, eu vou fazer sala. A gente não faz isso? Sim ou não? E ela então vai aos pés do Salvador. Porque ela também se sente convidada da casa. Ela também se sente
hóspede naquela casa. E essa era uma tradição judaica. Abrir a porta da sua casa para receber aquele que vai trazer para casa a palavra. Abrir as portas de casa para ouvir a palavra de Deus. Sentar-se aos pés do sábio para ouvi-lo. E o judeu daquela época considerava isto uma verdadeira bênção. Aliás, eles consideram até hoje. E nós católicos, nós cristãos, recebemos essa tradição. A graça de receber em casa um padre, um sacerdote, para tudo. Desliga a televisão, traz todo mundo se senta e vamos ouvi-lo. Beber dos seus ensinamentos. Geralmente isso acontece quando o padre é convidado para fazer uma bênção em casa. Às vezes dá para preparar um almoço, um jantar, mas geralmente comigo, pelo menos, eu peço um cafezinho. Simples, mas ali o café é só uma desculpa para poder sentar e conversar. Uma graça se derrama sobre aquela casa. A hospitalidade. Isso está na primeira leitura do livro do Gênesis. Abraão estava em casa, triste, junto com sua esposa Sara, porque um filho que Deus havia prometido não veio. Abraão já velho, Sara com um problema que ela nunca engravidou, então provavelmente estéril, mas Deus havia prometido que ele seria pai de uma nação. Quando debaixo de um carvalho, na frente de casa, na frente da tenda, chegam 3 forasteiros. O lugar chama-se Mambré. A famosa cena do carvalho de Mambré. Nós cristãos, lemos essa cena como a visita de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 desconhecidos. Abraão vai até debaixo da sombra do carvalho de Mambré e diz para eles: vocês querem alguma coisa? Vocês estão cansados? Daí ele traz água, eles se limpam da poeira. Abraão manda matar um gado lá gostoso, assa lá um carneiro, manda assar pães e traz frutas e põe tudo ali para eles. Eles comem, dormem, descansam. Hospitalidade é receber bênção. Quem hospeda é abençoado. Quando termina essa cena de acolhida, de acolher bem, de receber bem, os 3, Deus diz a Abraão: daqui a 1 ano nós vamos voltar aqui. E a tua esposa, Sara, que não está aqui, está lá dentro, né? Quando nós voltarmos, ela estará com o bebê nos braços. A bênção que você pediu, eles não sabiam de nada. Foi aí que Abraão entendeu que era uma teofania, uma hierofania, uma aparição divina. Deus vem se hospedar em nossa casa disfarçado. Deus bate na porta da nossa casa disfarçado. De pobre, de andarilho, de um parente que faliu, que precisa ficar 1 mês com a gente, 2. Deus se hospeda em nossa casa com aquela filha que engravidou e que você nunca imaginou que ela engravidasse, sem ser casada. E aí são 2 hóspedes, entendeu? E que você agora vai ter que acolher e hospedar. Aquele filho que errou na vida, que saiu falando que ia fazer, ia acontecer, e voltou fracassado e falido, trazendo um monte de boleto para você. Deus às vezes entra na nossa vida disfarçado de hóspedes inconvenientes, não só conveniente. Porque sempre a hospedagem tira a gente do nosso dia a dia, sim ou não? Tira a nossa vidinha normal. Hospedar, dar hospedagem, fazer hospitalidade, tira a gente da nossa rotina. Faz com que a gente se dê ao trabalho. Não é fácil acolher. Mas é aí que a bênção vem.
É aí que Deus abençoa. Então existem muitos modos de Deus entrar e abençoar a nossa casa, e abençoar a nossa empresa, e abençoar a nossa vida. O sonho de Abraão e Sara se realizou, porque eles deram acolhida e hospedagem. Porque enquanto Abraão fazia sala, Sara, junto com as empregadas, para fazer todo esse banquete e acolher esses três. Fecha aspas. Isso era uma aspas. 3 e final. As duas coisas, então, podem se congregar. Jesus não está criticando o trabalho, não está criticando a tarefa, o serviço, a diaconia, que é boa, santa. Mas Jesus está chamando a atenção, e vai chamar a atenção, de que Maria de Betânia escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirado. Que se eu não tenho objetivo, sentido no que eu estou fazendo, eu não faço nada. Acolher por acolher, só para pagar de gostoso, para pagar de bom, para os outros dizer, nossa, como ele é bom. Mentira, com cara feia, com cansaço, reclamando, criticando, julgando. Não, melhor não. Fala que você não está com condições de receber, tá bom? Principalmente se for eu. Deus me defenda. E na casa de alguém, com a cara emburrada, já fui. Vocês acham que não? Televisão ligada, não se desliga, entendeu? Menino passando para um lado para o outro. A pobrezinha da funcionária querendo vir, querendo receber uma bênção e sendo mandado de volta para a cozinha, de volta para a limpeza. Eu disse, deixa ela ficar. A pobre quer ouvir, quer também receber. Não, vocês não sabem de nada. É melhor não. É melhor não chamar. As duas coisas podem se conjugar. Só que Marta, no serviço, desfocada, sem objetivo, sem propósito, não está fazendo nada. Quando Maria de Betânia ouve Jesus, ela entende o propósito do serviço. Era melhor duas coisas acontecerem. Ou Marta parava tudo e vinha ouvir, para ter objetivo no que ela ia fazer, ou calava essa amargura, essa angústia, essa agitação. E eu sempre digo isso, que de dentro da cozinha, no meio das panelas, ela poderia ouvir Jesus. Amém. Ela poderia, de lá, em sintonia, em silêncio, ouvir Jesus. Só que, e aqui eu termino, Deus te dá essa graça toda semana. A igreja é a casa de Betânia. A igreja é esse lugar onde você pode parar, pelo menos uma vez por semana, aos pés do Senhor, para ouvi-lo. Para que a sua vida ganhe objetivo. Para que a sua vida ganhe sentido. E aí o seu trabalho seja frutífero. A sua correria, o seu corre, tenha sentido. E não seja uma coisa doentia, ansiosa, que está te adoecendo, está te fazendo mal. Porque falta parar para ter propósito. E só Deus pode nos dar propósito. Repito, que mesmo ocupado, você pode estar em sintonia com Deus. Mesmo na correria do dia a dia, você pode não estar distraído. Basta você focar com amor naquilo que você está fazendo. Fazer aquilo que você faz com todo o coração, com toda a sua disposição, com toda a sua disponibilidade. Tem gente que está nessa missa hoje aqui de corpo presente. Você acha que eu sou trouxa de não saber disso? Tem gente que não está aqui. Marta, Marta, lazarenta. Aí não foi Jesus. Se fosse a minha versão pernambucana. Isso é na igreja. Marta, Marta, onde é que está a tua cabeça? Onde é que está a tua cabeça? Pensando na morte da bezerra. Pensando no que vai fazer para o almoço.
Pensando no quê? Ocupado, agitado, não consegue ficar 1 hora. A minha homilia está durando 25 minutos. Acho. Não consegue passar 15. Se pegar 15 da minha homilia, já está de bom tamanho. Não estou cobrando que você preste atenção em tudo, que você não dê uma pescada. Amém? Mas é essa palavra que vai dar conforto ao teu coração. É essa palavra que vai dar foco. É essa palavra que vai dar orientação, que vai dar direção para a tua semana, meu irmão. Marta, Marta. E aí você vai para o teu corre durante a semana e está tudo bem. Jesus não está dizendo que você tem que ter vida de monge, não. Rezando 7 vezes no dia, sabe? Que você, Deus sabe da tua vida. Que você não tem condição de ser uma freira. Ter uma vida de oração, né, de uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Não vai ter. Mesmo não tendo um emprego formal, quem é dona de casa trabalha mais do que quem tem emprego formal, sim ou não? E muito mal pago, inclusive. É mesmo, diga comigo, é isso mesmo. Nenhum agradecimento à dona de casa, é mesmo. É. Nem do marido, nem dos filhos, às vezes, ninguém reconhece e agradece. Mas se eu tenho foco, se eu sei que eu estou fazendo para Deus, para Jesus e por amor, está tudo certo. Mesmo com ingratidão, mesmo ganhando pouco, vamos lá. Eu sei, Senhor, que o meu coração está aqui. E somente assim, eu um dia serei, não hóspede, mas eu serei recebido na tua casa. Amém. Olha que coisa linda. De hóspedes aqui nesta terra, de hospedar Jesus na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, um dia Ele nos receberá na casa dEle, que será a minha e a sua, a nossa casa. Eu sei para onde eu estou indo. Eu não estou doido, estou perdido. Eu sei qual é a direção. Eu sei para onde o Senhor orienta a minha vida. E eu vos peço, Senhor, que nada me tire, que nada me afaste de estar aos teus pés, mesmo que seja entre as panelas, ouvindo a tua voz. Assim seja.